sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes, queridos da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nós tivemos, no último programa, a entrevista do nosso companheiro médium experiente na tarefa da irradiação. E ele falou muito, e é uma experiência assim muito linda que nós, inclusive aqui do Teresa d'Ávila, seguindo as orientações certinhas, tudo isso, a gente tem visto assim muitos resultados, muito sentimento de gratidão, muito sentimento assim de compreensão, de mudança de parâmetro em relação ao próprio fato, à própria dor, né? A gente sabe que na caixinha da irradiação, colocando também a caixinha de preces, vem aquelas situações dolorosas. É normal que as situações sejam dolorosas, né? A hora que o foco principal é o pedido. Mas em muitas situações a gente percebe, a gente não lê, não é? Mas a gente percebe, assim, a primeira palavra, gratidão, né? Gratidão à casa, gratidão à equipe espiritual, muitas vezes escrita em caixa alta. E aí a gente vai vendo que o trabalho, ele vai tendo o seu curso, ele tem o seu desenvolvimento. Ele tem o seu desenvolvimento, ele tem o seu progresso, né? Nós aqui, foi muito interessante, aqui do Teresa d'Ávila, certa feita, o nosso amigo Luiz da Larosa, ele falou, né, que o Dr. Herman tinha já sinalizado que o primeiro trabalho mediúnico, assim, privativo do Teresa d'Ávila seria a irradiação. E na minha cabeça, meus amigos, eu já falei isso uma vez com os irmãos, eu falei assim, mas como é que pode? Como é que vai ser isso, né? Como é que vai se formar isso? E é muito interessante, meus queridos, como é que a disposição de Deus é diferente da nossa disposição, como é que os planos espirituais, muitas vezes, são completamente diferentes dos nossos planos. Veio a pandemia. E o Teresa d'Ávila sempre teve uma caixinha de preces, né, uma caixinha de radiação, que as pessoas colocavam, né, mas não havia esse trabalho regular mediúnico. E aí na pandemia começou a vir, e na verdade o grupo de médiuns que compõe a diretoria, chegamos à conclusão dessa necessidade. E aí, em princípio, começou a ser direto, diariamente. Depois nós vimos que no domingo nós temos um pequeno estudo do Evangelho pelo YouTube, 15 a 20 minutos, e que aquele momento era um momento de congregação, era um momento de estarmos ligados a Jesus, era um momento de união do grupo, né? Então, no dia de domingo, a gente deixou de fazer essa reunião, mas de segunda a sábado, sempre fazemos. E aí é muito interessante, é um trabalho que quase sempre nas casas espíritas é semanal, e aqui, né, no Teresa d'Ávila, acabou sendo diário. Então, a gente contando o número de trabalhos feitos, na verdade a tarefa, né, já estaria completando 10 anos se fosse num dia só. E aí a gente fica pensando assim, mas por que muitos trabalhos começam e não vão adiante? Por que muitas tarefas, né, é difícil unir os médiuns? É difícil agregar os médiuns. Por que é que muitas vezes, meus amigos, vamos até prestar atenção, a tarefa, ela começa a sair do foco, ela começa a sair do objetivo. E aí vocês lembram que nós estávamos estudando o capítulo 10 da obra No Invisível, de Leon Denis, cujo título é Formação e Direção dos Grupos, Primeiras Experiências.
Então, nesse capítulo 10, ele continua falando para a gente, tem exatamente a ver com essa experiência. Ele fala assim: muitas tentativas permanecem infrutíferas. Numerosos grupos têm apenas uma existência efêmera. Em consequência, e aí ele vai falar as causas dessas tentativas infrutíferas, do grupo ter uma duração efêmera, ele começa e daqui a pouco ele acaba. Em consequência, sabe de quê? Da falta de paciência, de devotamento, de coesão. E aí a gente pode pensar um pouquinho nesses fatores. Falta de paciência. Primeiro, o trabalho não é nosso, o trabalho é uma conjugação do plano espiritual com o plano material. E aí, os resultados, eles serão tão mais brilhantes, tão mais efetivos, né? Tão mais úteis, à medida que a gente vá se aferindo a essa espiritualidade superior que dirige o trabalho. E isso vai exigir um tempo, vai exigir uma constância, vai exigir uma frequência, que nem sempre estamos dispostos a despender. E isso é paciência mesmo. É sabendo que o tempo vai caminhando. Mas quantas vezes, né, a gente vê a situação entrar na raia da impaciência. Querem ver uma coisa, meus amigos? Agora, a maioria de nossas casas está fazendo estudo de forma virtual. E aí tem a imagem, tem que se aprender a trabalhar com as ferramentas, né? Quase sempre o Zoom, o Meet, o Google Meet, alguns casos até o WhatsApp, né? São as ferramentas usadas. E aí eu já tenho ouvido situações que eu gostaria que nós ficássemos atentos. Eu já estou doida para voltar ao presencial, que eu não aguento mais isso. E até ouvir de alguém assim: mas essa questão de estudo através de tela, isso aí não é dinâmico, isso cansa muito. E aí essas ideias começam a ser divulgadas. A partir de aí, há um estímulo a se largar o estudo, a se deixar o estudo. Em função de quê? Da impaciência. Porque algumas de nossas casas menores, a questão do espaçamento, tudo isso, nós só voltaremos a esse estudo presencial quando as autoridades de saúde, né, quando é assim, determinar, a ciência vai nos orientando nesse caminho. Mas aí, olha essa inquietação, essa impaciência. Muitas vezes, de forma presencial, aquele companheiro, aquela companheira que hoje está reclamando, ele não tinha nem aquela frequência 100% que nessa forma, pelas plataformas, a gente consegue. Porque não há a questão do trânsito, não há despesa de passagem, como muitas pessoas têm, não há aquela grande despesa da roupa, né? Embora a gente tenha o cuidado, né, de estar assistindo uma reunião, um estudo, a gente não vai de pijama e de camisola, não é assim, né? A gente tem o cuidado, mas não é aquela roupa de sair, vamos dizer assim. Né? Aquela roupa decente, ela pode partilhar, né? Comparecer, vamos dizer assim, ao trabalho do estudo. E aí a paciência. Enquanto muitos amigos, muitos meus amigos, têm dito assim: que beleza, olha, eu estou conseguindo estudar como eu nunca estudei. Eu estou conseguindo fazer curso 3, 4 vezes por semana. Eu antes não conseguia. Agora eu tenho horário. Que coisa boa. A pessoa não conseguia pela questão do tempo, pelo deslocamento e muitas vezes pela questão financeira mesmo, em termos da passagem, de tudo isso. Agora, o irmão e a irmã estão conseguindo fazer. Olha a perseverança. Estão com paciência. É muito bom o presencial, excelente, meus queridos. É lei de sociedade, a gente precisa disso. Mas a gente está convocado, está sendo convidado a um treinamento, a uma aferição vibratória.
Então a gente consegue olhar o outro, né? Prestar atenção ao outro. A gente está sendo trabalhado, né, espiritualmente nesse momento de estudo. Agora, paciência. Vai acabar quando? Quando que isso vai passar? Tudo paciência. E temos até a fala de Paulo. Tenha paciência, sua obra perfeita. Paciência, meus amigos. E aí, na questão mediúnica também. Muitas vezes, por um embaraço, por um imprevisto, por uma incompreensão, por um insucesso que comece nas primeiras experiências, a ter muitas pessoas largam. Eu não tenho vocação para isso, não. Não é a minha tarefa. E aí começa uma série de desculpas para que a criatura não participe, não partilhe daquele trabalho, daquele movimento. Então é necessário paciência. Outro ponto que o nosso Denis fala é o devotamento. Isso é muito interessante. Por quê? Por exemplo, aqui no Teresa d'Ávila, o nosso horário da vibração, da irradiação, é 18 horas. E aí, em função disso, a vida nossa, né, nós médiuns, que fazemos parte do trabalho, a gente tem que se organizar muito, gente. E só faltar, né? E vamos colocar como é que é o trabalho, é cada um na sua casa. Mas tem a lição do Evangelho certo, a lição do Pão Nosso certo, tudo certinho. Então aquilo é postado, né? A gente, naquele momento, faz o trabalho e quando acaba, tenho graças a Deus, né, tudo isso. As preces mesmo, elas seguem uma metodologia, tudo assim. Mas se não tiver devotamento, o trabalho não é todo dia. Então eu só não vou participar naquele dia em que eu não puder. Em que houver um compromisso, é inadiável, né? Mas dentro da minha rotina, eu vou ajustar a rotina porque eu me comprometi com aquela tarefa. O plano espiritual conta comigo. E aí eu vou me organizar. Então, muitas vezes, falta devotamento porque falta organização. Falta eu estabelecer naquele trabalho uma prioridade, uma meta. Falta, muitas vezes, a visão espiritual da tarefa. Porque materialmente eu posso falar assim, bem, A, B, C, D, Z estão na tarefa. Está na tarefa, você não precisa de mim, não. Isso é visão material. Mas quem sou eu para falar, para aferir essa necessidade? A caixinha está cheia. Os pedidos são muitos. Como é que eu faço, né? Como é que eu posso descartar a minha participação na tarefa? Então, o devotamento, ele tem a ver com organização, ele tem a ver com interesse, e ele tem a ver até com respeito. O respeito profundo que eu tenho à espiritualidade e aos companheiros que fazem parte da tarefa. Cada dia é que o evangelho é sequencial, mas a lição do pão nosso não, né? É aberta. Então, cada dia é um abrindo. E a gente teve uma situação muito bonita no dia de ontem. A pessoa que iria abrir, ela estaria dando uma aula no horário que é o horário da postagem, né? A gente posta a lição meia hora antes. Ela estaria dando uma aula. O que ela fez? Ela postou bem mais cedo. Para quê? Para não haver inquietação no grupo, para as pessoas não ficarem, e agora? Será que fulano vai abrir ou não? E até para deixar uma certa tranquilidade. Porque aqui Leon Denis fala do outro ponto, que é a coesão. Se a gente faz parte de um grupo, né, de trabalho, é muito comum que a ausência de alguém cause uma preocupação. Será que fulano está doente? Será que houve algum imprevisto? Será que precisa de ajuda? E tudo isso faz com que a nossa concentração, o nosso foco, fique um tanto perdido. Então, a gente vai estudando,
vai aprendendo e vai estabelecendo uma valorização, uma consciência de trabalho. Estamos então, queridos amigos, pelas ondas fraternas, amadas da Rádio Rio de Janeiro, neste programa, conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e esse programa visa trazer esse nosso dia a dia do fazer mediúnico, de acordo com as orientações da doutrina espírita. E como acreditamos no poder da troca, nessa interação muito linda que a doutrina espírita sempre proporciona a nós, originariamente fazemos entrevistas. Aí na questão da pandemia houve uma dificuldade, mas agora a gente está voltando a compartilhar experiência de companheiros queridos que trabalham na tarefa mediúnica. E nós, no último programa, trouxemos o nosso querido amigo Mário Coelho falando sobre as questões da irradiação. O que é a irradiação, Quais são as etapas, como se processa o trabalho, quais são os médiuns que podem fazer parte dessa tarefa. E a partir daí, desse movimento tão bom, a gente está agora trazendo essas questões, porque nem sempre o trabalho dá certo. Porque um grupo começa hoje e amanhã ele está dissolvido, E às vezes tão promissor. E aí o nosso Leon Denis, no capítulo 10 da obra No Invisível, quando ele fala da direção e formação dos grupos, primeiras experiências, ele fala dos 3 pontos. Falta de paciência, falta de devotamento e de coesão. Essa questão do trabalho em grupo é muito interessante. A nossa Luzia Matias, ela fala lindamente do trabalho de equipe, do trabalho de equipe. Muitas vezes existe o coordenador do grupo e tem que ter mesmo, gente, uma liderança, para até organizar o trabalho, Mas ele não é dono do grupo. Então, quando falta também uma coordenação material, fica difícil para o plano espiritual estabelecer esse parâmetro. Fica um tanto difícil, porque quem é que vai ser intuído como, quem é que vai ter essa visão macro, Quem é que vai poder atuar? Então, essa questão da coesão, E quando a gente trabalha em grupo, a gente exercita o amor, a gente exercita o respeito, a valorização do outro, o companheirismo. A gente exercita até aquela posição, aquilo que o outro não pode fazer, eu vou começar a fazer. A gente começa a exercitar isso. E isso é a chave do sucesso. Pessoas unidas em torno do bem, automaticamente foi proporcional o quê? Que o bem seja feito, que o bem aconteça. E aí, continua Denis nos ajudando assim. Procura-se com avidez os fenômenos transcendentes, mas quando, para obtê-los, aprende-se que é preciso submeter-se a um treinamento gradual de vários meses, de vários anos, reunir-se em data fixa, pelo menos toda semana, e não se desencorajar pelos insucessos repetidos. Muitos hesitam e recuam. Então estão lembrados, meus amigos, da fala do Mário Coelho? E quem não viu o programa passado, pode procurar no YouTube, no Conversando sobre a Mediunidade, o programa que fala sobre irradiação, que a gente vai encontrar e vai ter uma boa base. Então ele fala do treinamento gradual. E o que é gradual, gente? É do mais simples para o complexo. Eu lembro na psicografia, no trabalho de psicografia, lá do Leon Denis, aquele médium que é indicado para a tarefa, que tem essa aptidão, esse compromisso mediúnico, ele começa como? Ele começa sentado na sala da psicografia, lendo o Evangelho.
E ele fica ali naquele espaço de 2, 3 horas, né, lendo o Evangelho, meditando sobre o Evangelho, um tempo muito grande nisso. É esse treinamento gradual. A partir de determinado momento, de determinado tempo, aí sim ele vai começando, né, a perceber as intuições, as orientações que estão ali, treinamento, para depois ele ir para o trabalho. E qual é o tempo? Aqui Leon Denis fala de vários meses de vários anos. Reunir-se em data fixa, pelo menos toda semana. Então isso tudo vai gerar o quê? Uma paciência, um devotamento e a ideia de coesão. E até a ideia do autoconhecimento, né? Para alguns médios será mais rápido, será mais fácil. Para outros haverá um tempo maior. Alguns médios até que já faziam a tarefa em outras casas, né? Já revelavam essa aptidão e tudo, muitas vezes a adaptação é menor. Mas aquele médium que está começando é uma adaptação maior. Mas pode ser que aquele médium que está começando, ele já traga essa experiência armazenado de outras vidas. Ele pode trazer essa experiência. E aí o que acontece? Mas começou hoje? Pois é. Mas naquele momento, né, ele já vai apresentar uma maturidade e aí a espiritualidade pode colocá-lo na tarefa. E aí eu tenho que ter a questão da coesão, para não gerar inveja e não será julgamento para o trabalho que o outro está fazendo. E aí, data fixa toda semana, porque muitas vezes, meus amigos, as pessoas assumem muitas tarefas e aí elas acabam não dando conta. Elas acabam usando uma tarefa para justificar a ausência na outra. Tem isso. E toda tarefa tem o seu protocolo, tem a sua disciplina. Eu sempre falo para os companheiros, compartilho, né, algo que eu ouvi no começo da tarefa mediúnica, bem no começo mesmo, em que eu estava no treinamento, lá do trabalho dos passes, no Núcleo Espírita Pedro e Paulo. Eu ouvi um espírito me falar assim: minha filha, tenha cuidado toda vez que você quiser funcionar em regime de exceção. E foi uma expressão magnífica para que eu treinasse, né, a lei da igualdade e da coesão. Eu sou igual a todo mundo, não tem diferença nenhuma, embora seja uma individualidade. Mas não, eu não posso usar a mediunidade ou o conhecimento para, a partir daí, criar minhas próprias regras e tentar, assim, burlar a disciplina dos setores. E isso muitas vezes acontece de uma forma muito triste, meus amigos. Existem reuniões, existem estudos, existem movimentos dentro do trabalho, e muitas vezes aquele médico, porque ele faz parte da divulgação, porque ele faz parte de expediente, um ou outro, o que ele faz? Ele se sente assim, vamos dizer assim, dispensado de realizar a tarefa. Ele acha que ele não precisa daquilo. Eu estou lembrando de uma companheira já desencarnada. E essa companheira, trabalhadora dedicadíssima no Leon Denis, voluntária, trabalhadora voluntária. E ela, naquele momento, por ter o seu tempo, né, e ter tido aposentada, tudo isso, ela fazia magnificamente o trabalho, né, diariamente no Leon Denis. Era um momento em que Altivo, aquele grupo fundador, ainda trabalhavam fora, e ela dava conta, ajudava na secretaria, nisso, naquilo, era alguém que estava ali. E aí um dia, a espiritualidade do Dr. Erma perguntou como é que estava sendo o culto do Evangelho no lar, na casa dela. E ela falou assim: doutor Erma, eu não faço culto do Evangelho no lar, não. Eu estou todo dia aqui no centro, todo dia no centro. E aí tem o estudo, tem a prece, a leitura do Evangelho. E aí o doutor Erma perguntou assim: vem cá, você mora no centro? E aí ela acordou. Então o culto do Evangelho no lar é para o lar. É para a vida familiar. Mesmo quem mora sozinha,
Mas tem aqueles que são os comensais, os espíritos protetores da família. Como é que fica isso? Então, mas eu não estou tendo tempo, então eu tenho que me organizar, eu tenho que me disciplinar para ter aquele dia e aquele horário certo para o meu culto do Evangelho no Lar. Porque senão eu vou começar a ter insucessos também na minha tarefa mediúnica e eu vou recuar da tarefa mediúnica. Então, é isso que Leon Denis fala, e ele continua dizendo: é preciso, portanto, admitir nos grupos de formação apenas membros absolutamente decididos a perseverar a despeito das lentidões e dos obstáculos. Somente com o tempo e através dos esforços reiterados é que o organismo dos médiuns e dos experimentadores pode sofrer modificações profundas que permitem exteriorizar as forças indispensáveis à produção dos fenômenos. Ficamos por aqui. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.